Boa noite a todos. Espero que dê certo, né, Bruno? Vamos passar pela sabatina lá agora. Vamos ver se vai. Vou passar. Essa noite, gente, eu quero compartilhar com vocês essa mensagem com o tema Deus por perto. A gente vai pensar um pouquinho sobre o que significa ter um relacionamento, ter uma vida com Deus próximo. Que a gente pode afirmar que ter Deus por perto, o que significa dizer isso? O que significa poder dizer que eu tenho uma vida com Deus próximo, com Deus por perto. A pior solidão que o ser humano pode sentir é não ter Deus por perto. A gente pode afirmar isso porque o ser humano ele sente falta, né? A gente está acostumado a sentir falta de pessoas que a gente perde ao longo da vida. Todos nós sentimos solidão em algum nível, né? E a perda de pessoas é uma solidão que a gente sente e que faz falta para a gente. Agora, a solidão ela não se dá somente pelo afastamento físico. A solidão também ela acontece em outros níveis. A gente tem a solidão acontecendo em níveis que a gente às vezes não se dá conta. Ela pode acontecer, gente, dentro da própria casa da gente. Né? A gente tem a tecnologia que é para ser uma coisa boa, era para ser algo que fosse legal para a gente, né? Que pudesse aproximar pessoas de lugares diferentes, distantes. Só que, na verdade, a tecnologia ela tem amplificado o sentimento do ser humano individualista, o sentimento do ser humano egoísta. E dentro da própria casa, às vezes, nós temos pessoas distantes, nós podemos ter pessoas sozinhas, podemos ter pessoas passando por solidão. E essa foto, ela mostra um pouquinho disso, né, o que acontece. Tem até uma doença chamada FOMO, que aí eu não sei pronunciar em inglês, me desculpem. Mas as iniciais, elas dão esse significado de que a pessoa ela não consegue ficar muito tempo longe de rede social. É um problema sério. E os homens têm um problema que é de ficar na caixinha do nada, às vezes. Provavelmente a tua esposa já reclamou isso, né? O homem fica ali, de corpo presente, a mulher está falando, tu está fazendo assim, mas se ela te pergunta depois, o que eu falei? Sim, é isso aí mesmo. Eu acho que a caixinha do nada já foi até trocada pela rede social. Tem os homens mais raiz que usam ainda a caixinha do nada. Mas hoje em dia, né, a rede social já substituiu. O cara fica ali passando, rolando. E é uma forma da gente até fazer uma experiência. O quanto a gente consegue ficar distante da rede social. Quanto tempo a gente consegue. Fazer um jejum de rede social, talvez. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, gente, porque é uma verdade sobre a solidão. A solidão está, às vezes, mais próxima da gente do que a gente imagina. A solidão ela não necessita de um distanciamento físico. Ela pode acontecer por um distanciamento emocional. Estamos na mesma casa, debaixo do mesmo teto, na mesma mesa, comendo juntos, mas nós podemos sentir isso. Dentro do senso comum, já existe... Está com problema aqui. Os sociólogos afirmam que nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão sozinhos. Então, o que era para nos aproximar, na verdade, a gente está usando errado, a gente está usando para nos afastar. Então, gente, eu estava pensando sobre essa questão, né? Eu sou da era que passou pela fase de não ter internet e depois a fase de ter internet. A maioria aqui também passou por isso. Lembra daquele modemzinho discando, né? Vocês estão velhos. Isso realmente é uma fase que a gente passou aí. E a internet ela tem trazido algumas coisas bem ruins para a gente. Tem mostrado, não que a internet seja ruim, a gente pode usar ela, deveria usar ela para o bem. Mas eu estava pensando no caso lá da chacina em Suzano, né, semana passada, foi falado bastante sobre isso essa semana também. E a gente foi falado sobre a Deep Web e tal, né, que é aquela internet profunda, onde acontecem maldades sem tamanho, onde a gente fica sabendo de divulgações e promoção de maldades. É um negócio assim que nem cabe a gente falar aqui. Tantas coisas terríveis que acontecem
nessa internet. E aí eu estava pensando sobre o assassino, né, aquele rapaz, 17 anos. Estava pensando, gente, sobre o quanto de ódio que ele devia ter no coração dele, né, a quantidade de assuntos mal resolvidos. A mãe dele disse que ele sofria bullying na escola. Eu fico pensando assim, ninguém conseguiu fazer nada, a mãe, amigos, parentes, colegas, ninguém, professores, ninguém, gente. Por mais que tenham tentado, mas ninguém conseguiu fazer nada eficiente a ponto de fazer aquele cara mudar de decisão. A ponto de mudar a história, mudar o final dessa história. Então eu fiquei pensando assim, mas, poxa, será que não poderia ter tido um final diferente? Eu comecei a pensar sobre a influência, o poder de influência, o poder da influência. Se alguém tivesse se aproximado daquele rapaz, não fisicamente, mas emocionalmente. Se alguém tivesse puxado lá do coração dele, das intenções dele, o ódio que ele tinha ali dentro. Talvez muitas pessoas viram ele com cara fechada, sempre tem vizinho especulador falando, dando entrevista agora, né? E não, porque ele era muito sozinho mesmo, muito fechado. Se alguém tivesse se importado, a tal ponto de ir lá e descobrir o que tinha no coração, quais as intenções dele. Eu vejo, gente, que essa história poderia ter sido diferente. Poderia, realmente. Eu penso que sim. Só que quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a aceitar que a culpa não é apenas dele. Certo? Por quê? Porque nós poderíamos ter influenciado. Então é perigoso pensar assim para a gente. Tem um doutor em psicologia de Goiás, do Instituto de Goiás, que ele faz uma pesquisa dentro de vários assassinatos a nível internacional. Ele faz um trabalho de pesquisa bem interessante. Ele fala que mesmo pessoas biologicamente saudáveis podem desenvolver problemas assim, né, de matar outras pessoas, quando submetidas a condições adoecedoras ou quando inseridas numa cultura doente, pelo fato de que nossas crenças, nosso modo de interpretar e compreender a realidade não são imutáveis. Ou seja, quando a gente começa a pensar, bom, de repente eu tenho um pouco de culpa nisso, a gente entende que condições adoecedoras, uma sociedade doente, um meio de influência, pode tornar uma pessoa boa uma pessoa ruim. Né? A pessoa não nasce assassina. Então, o poder de influência está mais próximo da gente do que a gente imagina. Ele diz que no senso comum, a ideia de um monstro, um psicopata tresloucado, é muito usada para dar a resposta que procuramos para esses atos. Isso simplifica as coisas. Explicações assim falsificam a realidade e nos ajudam a evitar a percepção de que podemos ter responsabilidade na expansão desse fenômeno. Ou seja, vamos classificar ele como um psicopata? Porque a gente não tem culpa nenhuma. Se ele for um psicopata, ele não tem jeito. O psicopata não tem como consertar. Então a gente anula a nossa responsabilidade. É mais fácil fazer isso, gente. Esse é o caminho mais fácil. A gente pode pensar assim, como que a gente vai poder influenciar uma pessoa assim? A gente pode pensar, eu sou uma pessoa introspectiva. Eu não chego nas pessoas e extraio delas as coisas. Eu não tenho essa capacitação, eu não tenho esse poder de persuasão. Né? Como é que eu faria uma coisa dessas? Eu acho que isso não cabe para mim. Muitos de nós podem pensar assim hoje. Só que Vygotsky, um pensador do início do século XX, ele traz um conceito bem interessante. Ele chama de conceito de modelagem. E ele explica que todos nós, falando ou não falando, somos influenciadores. Todos nós somos influenciados, mas também temos a capacidade e a responsabilidade de influenciar outras pessoas. E ele fala que as pessoas aprendem não só por palavras. As pessoas são influenciadas não só por palavras. E ele fala muito sobre a didática infantil, pedagogia. E ele trabalha essa questão de que os filhos, eles não aprendem, gente, só com as palavras dos pais. Os filhos também aprendem com os gestos, com os atos.
Então nós todos, querendo ou não, estamos influenciando pessoas. Essa é uma verdade, essa é uma realidade. Ah, mas eu não faço nada. A pessoa vai aprender contigo a não fazer nada. Entende? Isso está inerente a nós. Nós somos influenciadores, querendo ou não. Então, vocês entendem que nós temos responsabilidade diante do mal no mundo? Aí a gente pode pensar assim, tá, Tiago, mas e Deus então? Até agora a gente falou sobre a nossa responsabilidade. E a responsabilidade de Deus? Onde é que Deus fica? Deus está distante, então, porque não está fazendo nada. Talvez a gente pode pensar isso em outras situações nossas mesmo, né? Que eu orei e pedi para Deus para fazer um ato, uma coisa lá, para salvar alguém, para me ajudar em alguma coisa financeira e tal. E Deus não respondeu. Esse pensamento, ele vai minando a gente. Esse pensamento, ele às vezes a gente não esboça, não fala isso, não torna isso em palavras. Mas isso pode estar na nossa mente, pode estar no nosso coração. Eu queria pensar um pouquinho sobre essa intervenção de Deus no mundo. Como que Deus intervém? Como que Deus ele diz que é um Deus de perto e como que isso acontece na prática? Porque Bruno prega pra gente isso. Mateus, Patrick pregam que Deus é um Deus pessoal. Cadê Deus, então? Como é que isso é palpável? Como é que isso acontece na prática? Eu quero pensar sobre isso, gente, com vocês, e eu peguei um dos personagens bíblicos, onde a gente consegue perceber essa proximidade de Deus. Talvez o personagem bíblico mais próximo de Deus de toda a história. Esse personagem, lá em Êxodo 33, diz que o Senhor falava com ele, Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. O relacionamento de perto, próximo, com Deus, eu acredito que Moisés tenha sido um dos mais evidentes em toda a história. E Moisés, ele foi aquele que trouxe uma das maiores intervenções de Deus também no mundo. A gente tem o problema do mal no mundo. Deus intervém, gente. Moisés, ele é usado por Deus para trazer as leis. Né? Eu acho que todos sabem disso. Moisés traz os 10 mandamentos, as leis, para o povo. E esse ato de Deus trazer as leis para o povo é um ato de intervenção. A gente tem isso até hoje acontecendo. Aí a gente pode pensar assim, tá, mas Deus então ele escolhe pessoas para se relacionar, porque ele escolheu Moisés para falar face a face, e o povo ele simplesmente deu leis. Né? Deus é esse. Então ele pode escolher o Bruno para se relacionar perto e eu não. Gente, a gente vai explanar essa história e entender o que realmente Deus queria. Como que Deus, antes de dar essas leis para o povo, como que Deus ele faz a coisa acontecer, o relacionamento acontecer. Deus ele diz para Moisés, Moisés, pede para o povo se preparar, porque eu quero ter um relacionamento íntimo com eles. Eu quero me relacionar com eles pertinho, próximo, que nem eu me relaciono contigo. Sabe o que o povo respondeu, gente? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disse. Nós ouviremos e obedeceremos. Quem não quis se aproximar na relação? Vocês percebem como Deus ele dá o primeiro passo? E o povo não quis essa aproximação? Então a gente pensando assim, tá, essa intervenção de Deus, Thiago. O povo não quis e tal. Deus deu as leis. O mal continua acontecendo no mundo. Não era só cumprir as leis? Ouviremos e obedeceremos. O que não dá certo? O povo não obedece. O povo diz que vai obedecer, mas não obedece. Então, se todos obedecessem às leis, nós acabaríamos com o mal no mundo. É simples. Só que quando o povo opta por se distanciar de Deus, o povo acaba perdendo a possibilidade, a capacidade de, como Deus ele é a fonte de todo bem, de cumprir as leis. O povo ele acaba se distanciando e o mal fica muito mais evidente
Então, assim, Thiago, como acabar com o mal no mundo? Teria como? Teria. Acabando com a desobediência. Se Deus fosse acabar instantaneamente, seria acabando com a desobediência. Mas a gente não gostaria disso. Eu não gostaria disso. Porque para acabar com a desobediência, teria que acabar comigo, né? Então o negócio fica mais complicado. E graças a Deus que ele decidiu não acabar com a gente. Ele decidiu não extinguir a desobediência no mundo. Deus, ele é um Deus paciente, é um Deus próximo. Tem algumas verdades aqui que a gente precisa ressaltar. Às vezes no relacionamento de Deus, a gente quer Deus perto, mas a gente quer o Deus, aquele Deus como um gênio da lâmpada, né? Aquele Deus que eu quero desejos, eu quero que ele atenda às minhas vontades quando eu preciso. Mais ou menos como acontecia na escola, né, quando a gente tinha prova e a gente não estudava, ia jogar bola, brincar, jogar videogame, fazer um monte de coisa, menos estudar. E quando chegar na prova, Deus, me ajuda. Me ajuda porque não caiu nada do que eu sei aqui na prova. É o gênio da lâmpada. Se Deus fosse responder para a gente, ele ia dizer, olha, eu te dei inteligência, dei meios aí para te estudar, te dei capacidade. Tu optou por não fazer o que tinha que fazer. Deus, ele é o nome mais chamado, né, na hora do aperto. Agora, no restante do dia, ele é aquele que a gente quer mais distância. Assim. Então, que relacionamento é esse? A gente tem que parar para refletir sobre isso. Eu quero um Deus de perto de verdade? Será que nós queremos realmente um Deus de perto? Porque Deus não é esse Deus, gente. Uma relação, um relacionamento, ele precisa das duas partes para acontecer. Só que Deus, ele investe no relacionamento antes da gente. Mas para acontecer, as duas partes precisam investir. Como em qualquer relacionamento pessoal. A gente fala que Deus é um Deus pessoal, e ele é realmente. Só que Deus investe primeiro. Ele dá o primeiro passo. Às vezes, somos nós que não queremos essa aproximação. Nós não queremos Deus tão perto assim. Eu quero aprofundar um pouco mais, pensando sobre como se dá, então, esse relacionamento de Deus com Moisés. Como é que isso acontece? Como é que Moisés conseguiu chegar lá? E o povo não. E às vezes a gente não consegue. E o problema do mal no mundo está aí acontecendo. E a gente está nessa. Deus não faz nada. Ou às vezes a gente não vê que Deus está intervindo. Lembra que eu falei no início que a pior solidão é a de não ter Deus por perto? A gente está com problemas sérios às vezes e a gente não sabe como resolver. E a resposta, a solução, ela é bem prática, é bem fácil para a gente. É só a gente aproximar de Deus. Moisés, gente, a história de Moisés, a gente pensa assim, talvez Deus deu um tratamento especial, por isso que ele acreditou em Deus, por isso que ele teve esse relacionamento próximo, e Deus, ele escolhe algumas pessoas. A gente vai ver que não. Moisés, ele nasce em um contexto bem complicado. Quando Moisés nasce, o povo de Israel, ele estava no Egito como escravo. Então, um tempo atrás, José foi para o Egito. Né? A gente lê ali a história, a gente vai ver isso. E a família de José também foi, por causa da fome que aconteceu na terra. Jacó foi para lá com todos os filhos e tal. Só que passam os anos, Jacó morre, né? O faraó morre, vem outro. E aqui, quando Moisés nasce, a coisa já está diferente. Os israelitas não eram vistos mais como o José, o povo de José, não. Já era um povo que tinha crescido muito em número, já tinha ultrapassado o número de egípcios e se tornaram perigosos. Porque quando um rei tem o seu exército e tem os escravos estão em muito maior número do que o seu exército, a coisa fica perigosa. Porque eles podem fazer uma rebelião e tomar o meu governo. O que Faraó faz? Faraó, ele dá um decreto para as parteiras matarem todos os recém-nascidos. É bem radical. Por quê? Porque matando os recém-nascidos homens, acabaria com a proliferação dos homens, né? E aí a gente não teria mais o perigo deles fazerem uma rebelião. Então, isso não acontece. Por quê? Duas parteiras, né, Sifrá e Puá, isso está ali no primeiro capítulo de Êxodo, duas parteiras resolvem desobedecer Faraó. Essa é a história, o início da história de Moisés, gente.
elas resolvem desobedecer. E elas não matam os recém-nascidos. E Faraó chama elas e diz: vem cá, o que está acontecendo? Eu dei uma ordem para vocês matarem. Elas dão um miguezão lá no Faraó. Não, as mulheres hebreias são muito fortes. Quando a gente vai pegar a criança, já não dá nem tempo de sufocar. Então ele já nasce chorando, a mãe vê que está viva, não tem como enganar. O Faraó, ele diz: ele não cai na história. Mas, gente, as duas parteiras, elas fazem isso, e é interessante a gente olhar, porque não teve nenhuma intervenção milagrosa de Deus para elas fazerem isso. Elas simplesmente fazem isso porque entendem que é fazer o bem. As duas parteiras. Não apareceu um anjo para elas, não teve nenhuma atitude assim milagrosa de Deus para que elas fizessem aquilo, livrassem Moisés, não. Duas pessoas simples, classe baixa. Só que essas duas pessoas, elas tinham recebido uma influência, que era a influência da tradição oral de Israel, que vinha desde Adão. Porque Moisés, quando escreve os primeiros 5 livros da Bíblia, até ali não tinha nada escrito, eles não tinham a Bíblia como a gente tem. Eles tinham uma tradição que era passada de pai para filho. Então, gente, essas duas mulheres, a Bíblia diz que elas temeram a Deus. Por quê? Porque elas receberam a influência do Deus de verdade, do Deus de Israel, de Jacó, de Abraão. E veio de geração em geração essa influência, até chegar nelas. Então, por que elas desobedeceram a Faraó? Porque elas sabiam que tinha um Deus, que era o Deus de Israel, e que esse Deus primava pela vida. Esse Deus significava vida e não morte. Elas tinham no seu íntimo a lei gravada. Elas tinham no seu íntimo, de dentro para fora. Não precisou uma lei de Deus para mandar elas não matarem. Então, gente, nada milagroso, nada miraculoso. Duas pessoas simples livraram Moisés da morte. Certo? Até aqui, nenhuma intervenção de Deus. A história continua. Moisés, ele é colocado em um dia, né, um certo dia lá, Moisés é colocado em um cestinho e colocado no rio Nilo pela mãe dele. Por quê? Faraó não contente com essa não matança, ele diz assim: então tá bom, agora todo recém-nascido que não morreu no parto tem que ser jogado no rio Nilo agora. Ah, vocês estão querendo me enrolar? Vão jogar no rio Nilo porque lá os crocodilos vão matar ou vão morrer afogados. Entendeu? Não colou a história. Tem que matar. Então Joquebede, a mãe de Moisés, ela não quer isso, né? Porque Joquebede também, por amar a criança, é lógico, mas também por ter recebido a influência do Deus de Israel, do Deus de Abraão, ela temia a Deus. E ela não tinha nenhuma lei para ela de Deus ali escrita para ela fazer alguma coisa diferente, não. Ela temeu a Deus também. E ela decidiu, gente, usar a inteligência. Ela botou num cestinho, levou até o rio, provavelmente em um dia em que era feita uma vistoria dos generais, dos guardas de Faraó, na casa dos hebreus, para ver, não tem criança aí? Não. Provavelmente nesse dia ela levou, Moisés botou num cestinho lá, num gramado, numa grama alta que tinha lá perto do rio, e deixou Miriam, que era a irmã de Moisés, cuidando. Então, ali está mais ou menos, exemplificado isso. Ela está cuidando ali de longe assim, porque provavelmente ela tinha intenção de voltar depois para buscar a criança. Depois que passasse a vistoria, provavelmente, isso a Bíblia não diz, mas eu fico, né? É a hipótese que dentro das que eu estudei, é a que eu achei mais interessante. Porque ela deixa Miriam cuidando. Entende? E Miriam está lá cuidando. E agora nenhuma intervenção de Deus, né, gente? E aí, de repente, o que não podia acontecer, acontece. A filha do faraó, que tinha mandado matar as crianças, ela desce até o rio naquele dia. E Miriam está ali olhando, e ela encontra a criança, o cestinho. Eu fico imaginando Miriam, eu no lugar dela, pronto, acabou. Né? Deus, faz alguma coisa. Talvez não o Deus Aladim, a gente ia, o Deus gênio. Faz alguma coisa, Deus. Ela manda uma das servas buscar o cestinho, dá para ela lá. Só que Miriam age. Miriam não fica esperando. Porque Miriam também recebeu, gente, a influência do Deus que prima pela vida. Então ela vai lá
ela vai até a princesa e ela diz para a princesa: olha, princesa, tu quer que eu busque uma hebreia, uma escrava para cuidar dele, de repente, para ti? Que bebê lindo e tal. Ela tentou. A princesa aceitou. Olha. Nenhuma atitude miraculosa de Deus. A infância de Moisés bem complicada. Para ele nascer já foi um parto. Ela vai para casa, busca a mãe, Joquebede. Joquebede, então, de repente, imagina a alegria dela. Foi um parto, literalmente, né? E ela tá lá, gente. Fala para a mãe dela: mãe, eu consegui, deu tudo errado, mas deu tudo certo. Vamos lá. Ela foi lá e a princesa de Faraó aceitou. Disse: cuida dele para mim. Que legal, vou te pagar ainda para cuidar dele. E depois eu volto para buscar quando ele estiver maiorzinho. É a mãe contemporânea, né? Não quer muito trabalho trocar fralda, essas coisas. E aí, gente, aconteceu isso. Então a gente vê que Deus ele interviu de alguma maneira miraculosa em Moisés? Não aconteceu. Agora, pessoas se dispuseram a fazer a vontade de Deus. Pessoas normais, comuns, que não apareceu nenhum anjo para elas, nada de anormal. E essas pessoas, elas resolveram fazer o certo. Elas resolveram lutar contra a morte, lutar contra o mal. E Moisés, então, ele é levado para o palácio, depois de grandinho já. E aí lá ele tem a sua vida como filho da princesa de Faraó e tal. Mas Moisés, ele recebeu a influência da mãe dele, biológica, a influência do Deus verdadeiro. Moisés, ele recebeu, assim como outros pais da fé, Moisés tinha fé no Deus verdadeiro. Moisés, ele recebeu essa tradição oral. E aí Moisés, mesmo estando no Egito, no palácio, tendo toda aquela influência dos deuses egípcios, Moisés ele não se corrompe. Moisés ele continua crendo no Deus verdadeiro. E Deus não apareceu para ele em nenhuma vez, assim, milagrosamente. E um belo dia lá, ele está passeando lá, e ele vê um egípcio espancando um hebreu. E aí, a tradição oral diz que Moisés ele era alguém incomodado com o mal no mundo. Diz que ele era alguém que não se conformava com a maldade no mundo. Isso não é algo contemporâneo. Isso já desde Moisés acontecia. Moisés era alguém que tinha sede de justiça. E Moisés, ele vai lá e defende o hebreu e acaba matando o egípcio. Enterra o egípcio ali. E aí volta para o seu palácio. No outro dia ele volta a passear de novo e vê dois hebreus ali brigando, discutindo. Ele vai lá e intervém. E aí os hebreus dizem para ele: cara, quem pensa que tu é? Tu vai matar a gente que nem tu matou o egípcio ontem? E Moisés ele entende que o corpo já tinha sido descoberto. E aí chega nos ouvidos de Faraó. Faraó então manda matar Moisés porque ele foi um traidor. E aí Moisés foge para Midian. Essa é a história de Moisés. Até agora, nenhum milagre de Deus. Até agora, o Deus de perto não fez nada mirabolante. E Moisés chega em Midian, então, no poço lá. E aí lá chegam algumas mulheres com seus rebanhos, próximas do poço, para tirar água. E vêm alguns homens, pastores de ovelhas. Moisés sai de um contexto racista para ir chegar em um contexto machista. Porque os homens chegam lá e começam a expulsar as mulheres do poço para dar água para os seus animais. E as mulheres, como eram mais fracas, eles se expulsam, querem expulsar as mulheres. Moisés, ele não fica quieto. Ele vai até lá, defende as mulheres, dá água para o rebanho delas, e elas voltam para casa e dizem para o pai delas, Jetro, olha, ele diz, como é que vocês vieram mais cedo hoje para casa? Provavelmente isso acontecia sempre. A gente veio mais cedo porque um homem ajudou a gente. Traz ele. Então, gente, Moisés, ele ganha uma esposa nessa história. E aí, é a filha de Jetro. Moisés casa e tal.
tem um filho. E Moisés passa a cuidar do rebanho de Jetro. Está lá, apacentando, trabalhando. Até aqui, gente, a gente percebe que Moisés tinha Deus por perto. Só que Deus não se revelou para Moisés de nenhuma maneira miraculosa. Agora, tem um momento em que Deus revela para Moisés. Moisés já está com 80 anos de idade, velho, já não podia fazer mais nada, e aí Deus vem querer falar com ele. É o que acontece. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, apareceu-lhe o anjo do Senhor, Deus, de uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Aí veio o negócio milagroso. Moisés olhou e eis que a sarça ardia, ela queimava, mas ela não terminava, ela não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, aí Deus, no meio da sarça, chama ele e diz, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que tu está pisando é terra santa. Pô, 80 anos para falar comigo. Aí quando chega para falar, diz para mim tirar a sandália. Né? Pô, tudo que eu queria ouvir de Deus era alguma outra coisa. Como tu é uma pessoa boa. Né? Como tu fez o bem no mundo. Defendeu aquelas mulheres, eu vi, eu estava vendo. Deus chega para ele e diz, não, cara, tira a sandalinha do pé. Como Moisés ele sofria com o mal no mundo, e Moisés havia recebido a influência do Deus verdadeiro, Moisés ouviu, e ele sabia, que quando Deus falava com alguém, assim como falou com os grandes homens da história, os homens de fé, sempre tinha trabalho. Quando Deus falava, Deus aparecia porque era para me botar no plano dele. E aí Moisés, a gente viu que durante a vida dele ele tentou fazer justiça da maneira dele, ele tentou mudar o mundo da maneira dele. Mas quando Deus chama ele sabe que ele tinha alguma responsabilidade ainda. Ele entende isso, né? Dentro da tradição judaica existe o conceito Tikkun Adam, Tikkun Olam, que é essa responsabilidade humana diante da soberania de Deus. Isso acontece, o judeu ele entende. Isso acontece em paralelo. Deus é soberano, mas eu preciso fazer alguma coisa para a reconstrução do mundo também. Isso não é o evangelho humanista, de que nós alcançamos a salvação de alguma maneira. Muito pelo contrário. A nossa única contribuição para a salvação é pecando. A única. Como eu sou salvo? Pecando, e Deus, com a sua graça, me salvando. Só assim que eu contribuo. Agora, depois de salvo, eu tenho responsabilidade. Depois de alcançado por Jesus, eu tenho parte nessa restauração de todas as coisas. Então, gente, Deus ele chama Moisés entende isso, e Moisés sabe que o bicho vai pegar. Deus ele fala para Moisés tirar as sandálias. Isso aqui é interessante porque tem uma egiptóloga chamada Amy Calvert. Ela fala tem muitos materiais sobre costumes do Egito. E o tirar as sandálias não é aquilo que a gente às vezes ouve em pregações, né, e aplicações livres, que é para subir no altar, aqui tu tem que tirar os calçados para subir, ou esse tipo de coisa, né? Não é isso. Isso aqui tinha significado para a cultura egípcia. E Deus faz isso, gente, não por causa de Moisés. Deus faz isso por causa do povo. Lembrando que o povo depois rejeitou a aproximação de Deus, lá como eu li no início, mas Deus, antes, ele está investindo. Deus diz para Moisés, tira a sandália, porque dentro da cultura egípcia, a gente não enxerga direito ali, mas esse aqui é o faraó Narmer, e ele está matando um inimigo, e debaixo dos pés dele ali tem vários inimigos mortos. Ali atrás tem um escravinho com sandálias nas mãos. Ou seja, o faraó estava descalço,
e as sandálias estavam na mão de um escravo. Por que ele tirou as sandálias? Porque ali também não aparece direito, mas vocês verem, tem um pássaro, um falcão. Esse ali na cultura egípcia era o deus Horus. Então, gente, o egípcio, ele entendia que para estar diante de uma divindade, ele tinha que tirar as sandálias. Era exigido isso. Então, Deus ele é muito didático, isso é interessante, né, na Bíblia. Deus ele é pedagógico, Deus ele se preocupa com detalhes de como o povo vai receber a notícia de Moisés. Deus está pensando lá na frente. Olha, Moisés, quando tu chegar lá para falar com o povo, que eu quero me aproximar deles, eles vão te perguntar assim, tá, mas esse Deus quem é? Teve que tirar a sandália para chegar perto dele? Moisés ia dizer, sim, ele exigiu que eu tirasse as sandálias, então é Deus. Então é uma divindade de verdade. Disse mais a Deus, né, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí, nessa hora, Moisés esconde o rosto, porque temeu olhar para Deus. Até aí, Moisés talvez podia ter um pouquinho de dúvida, mas aí, ele disse, não, é Deus mesmo. E Deus ele está também pensando em como o povo iria receber a notícia. Porque quando todo o povo ele havia recebido essa influência, existe um Deus dos nossos pais, existe um Deus dos nossos antepassados. Deus está preocupado que eles saibam quem é esse Deus. E aí, gente, vem a grande chamada de Deus para ele. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Até agora, Moisés podia estar pensando ainda na possibilidade de Deus estar só comunicando ele que ia fazer alguma coisa. Mas não, cara. Vem que eu vou te usar. Moisés, ele responde para Deus de uma maneira que talvez é a maneira que a gente responda muitas vezes para Deus. Disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Daqui, gente, até o capítulo 4, lá, Moisés fica achando desculpas para dar para Deus. Moisés ele fica inventando desculpas para não participar desse plano. Eu fico pensando em como a gente às vezes fica procurando maneiras de não nos aproximarmos de Deus. Como às vezes a gente fica procurando coisas para dificultar o relacionamento com Deus. Às vezes a gente quer alguma atitude milagrosa. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente, como no início lá, pensa, não, esse cara não tem jeito, essa pessoa não tem jeito, então eu fazer alguma coisa não vai mudar nada. Mas Moisés, ele sabia da sua responsabilidade. E mesmo assim, mesmo Deus aparecendo para Moisés, Moisés ele entende que seria uma atitude muito difícil relacionar com aquelas pessoas. A gente tem uma dificuldade hoje de relacionar com pessoas. Então, talvez a nossa resposta seria bem parecida com essa. Deus, tem pessoas à minha volta, mas para mim relacionar com elas, para mim apresentar o Senhor para elas, eu tenho que me envolver. E aí Moisés podia ter pensado, vou te dar uma resposta e nem falei com a minha esposa. Né? Como é que eu vou responder para o Senhor? Eu nem fui lá em casa perguntar se eu podia. Moisés ele dá várias e várias desculpas para Deus. Só que Deus ele não erra. Deus ele sabe que Moisés era capaz. Uma das desculpas que a gente às vezes dá para Deus é a que Moisés deu, eu não sou capaz. Acho que todos aqui já passaram por alguma dinâmica que tinha que falar sobre um defeito. O maior defeito que a gente acha é o perfeccionismo. Né? E a gente só diz que é perfeccionista como um defeito que a gente acha que é uma qualidade.
eu faço as coisas bem feitas e tal. Né? Para Deus, gente, Deus sabia que Moisés era capaz. Agora, Moisés, ele tenta dar desculpa. Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa, de dar um passo em direção a Deus. Isso pode ser, gente, em qualquer nível que cada um de nós aqui está. Dar um passo em direção a Deus significa me aproximar dele, da vontade dele. Porque Deus ele é bem diferente de mim. Então, para mim me aproximar dele, eu tenho que me moldar a ele. E a imagem dele é o filho dele, Jesus. Então, para mim me aproximar de Deus, eu tenho que ser parecido com Jesus. E ser parecido com Jesus, sai da minha zona de conforto. Porque Jesus ele foi o melhor homem que passou na Terra. Jesus ele fazia o bem para as pessoas. Jesus se importava com as pessoas. Jesus ele se envolvia com as pessoas. Às vezes sem se importar de ser chamado de muita coisa. Então, o aproximar-se de Deus, ele precisa de um envolvimento nosso, de uma ação nossa, de um passo nosso, que às vezes a gente não quer dar. Mas Deus, gente, ele é preocupado com o povo. Ele quer se aproximar. Deus, ele investe para se aproximar. E aí, Deus, ele, vendo que Moisés está dando desculpa, Deus, ele usa uma didática com Moisés também. Deus, ele dá recursos para Moisés, para quando ele chegasse diante do povo, eles não tivessem desculpas também. Deus, ele revela o nome próprio dele para Moisés. Isso também é importante a gente entender, que dentro da cultura egípcia, isso era importantíssimo. Todo egípcio, ele sabia o nome popular do Deus, da divindade. Então, quando o deus Horus, por exemplo, quando ele falava e quando Faraó dizia para o povo alguma ordenança por causa do deus Horus e tal, algum sacrifício, algum ritual, o povo sabia o nome, esse nome. Porém, essa divindade ela possuía dois nomes. Esse nome próprio da divindade só Faraó sabia. E esse nome próprio, sabendo o nome próprio da divindade, era uma possibilidade de me aproximar dela. Alguns estudiosos falam até que, sabendo o nome próprio da divindade, eu poderia até manipular ela, de alguma forma. Então, nome próprio da divindade era um sinal de que essa divindade permitiu o acesso a ela, próximo. Não o povão, não. Aquele que eu quero pertinho de mim, como o Faraó. Deus deu nome próprio porque ele queria que o povo entendesse. É de verdade. Esse é o meu nome verdadeiro. Outro recurso que Deus dá para Moisés é de transformar o cajado numa cobra. Isso para a gente não tem sentido também. Né? O que eu vou fazer com isso? Dá até medo de cobra, não gosto disso. Né? Para a cultura egípcia tinha todo o sentido, gente. Porque os sacerdotes de Faraó, eles também faziam milagres. Também faziam isso. Na Bíblia mostra, depois, uma outra hora, isso acontecendo, eles fazendo isso diante de Faraó também e tal, confrontando lá, faz, eu faço também. E aí a cobra de Moisés engole as outras, né? Mas aqui, Deus ele dá esse recurso para Moisés. Moisés, tu vai fazer isso diante do povo. Porque fazer isso, transformar o cajado em cobra, eles faziam. Só que apenas o sacerdote que tinha a intimidade com Deus conseguia fazer uma coisa, que era pegar a cobra pela cauda. E é isso que Deus manda Moisés fazer. Torna o cajado em cobra e tu pega pela cauda ela. Pegar uma cobra pela cauda, a gente sabe que vai dar problema. Ela vai virar a cabeça e picar a gente. Quem era representante de Deus conseguia manipular a cobra pela cauda. E Moisés faz isso. Então Deus está dizendo, usa isso também diante do povo, Moisés. Que aí eles vão crer. E Moisés está enrolando e tal, dando desculpa. E aí Deus, ele faz mais um milagre. Deixa a mão de Moisés leprosa, depois cura. Porque a lepra, dentro da cultura egípcia também, em qualquer outra cultura, né, não tinha cura. Mas dentro da cultura egípcia, ninguém conseguia curar a lepra. Então Deus mostraria para o povo que sim, esse Deus consegue curar a lepra.
Era uma prova, gente, que para eles, inseridos dentro da cultura egípcia, seria, nossa, esse Deus é diferente. Esse Deus realmente só pode ser o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus, ele se preocupa que o povo não tenha desculpas para se aproximar. Deus, ele é um Deus didático, ele quer aproximar do povo, ele quer aproximar da gente. E aí, diante de tudo isso, gente, Moisés ainda diz para Deus, ó Deus, envia aquele que há de enviar menos a mim, Senhor. Moisés ainda diz não. É difícil, né? Deus, eu fico pensando se eu fosse Deus, né? Ah, dei tudo isso, fiz tudo isso. Mas a gente faz isso também. Eu faço isso. Ainda bem, gente, que Deus é misericordioso, Deus tem um amor axiomático por nós, que Ele não espera a gente amar de volta. Ele ama e Ele age primeiro. E Ele tolera. Ele é um Deus longânimo, paciencioso. O maior empecilho para o impedimento do mal no mundo, o maior empecilho para a transformação de pessoas, o maior empecilho para influenciar pessoas a fazerem o bem, somos nós mesmos. Nós mesmos damos desculpas em situações que nós poderíamos fazer algo. Eu faço isso. E Deus está ali na expectativa de que eu tome alguma atitude, de que eu faça alguma coisa, de que eu represente Ele diante de uma situação cotidiana, do dia a dia. E aí o que eu digo para Deus? Ah, Deus, usa outro porque eu estou com pressa, aqui eu estou correndo, estou trabalhando, estou fazendo alguma outra coisa, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer outra coisa. Envia outro, Senhor. Sempre tem alguém, né? A gente pensa assim, ah, Deus vai usar alguém sempre. E aí Deus, ele consegue convencer Moisés no fim da história. Deus, ele cede um pouquinho do plano dele, deixa Arão vir então e falar em nome de Moisés. Ó, Moisés, eu vou dizer para ti, tu fala para Arão e Arão fala para o povo então. É assim que tu quer? Então tá bom. Até deu alguns problemas na frente por causa disso, mas Deus cede, Deus flexibiliza, por quê? Tudo que Deus queria era relacionar. Tudo que Deus queria era estar próximo do povo. Tudo que Deus quer, gente, é estar próximo da gente. Jesus fala sobre isso lá em Lucas 10, né? Que quando Jesus vem e dá a grande comissão, ele dá para a gente essa missão de transformar o mundo, de ajudar na transformação do mundo. Ele diz que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Falta gente, falta trabalhador. Jesus mesmo fala isso, ele reconhece isso. Só que no fim das contas, o povo creu. Ainda bem, depois de tudo isso, né? E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Finalmente, o povo acredita nesse momento. Acontece o êxodo, né? O povo é liberto, a gente vê no livro todo muitos e muitos milagres de Deus acontecendo, aquela cena fantástica deles atravessando o Mar Vermelho, eles vão para o deserto e tal, e o negócio acontecendo, e milagre de Deus, Deus perto. Só que depois, gente, o povo resolve, depois de tudo isso, o povo resolve pedir para Moisés, Moisés, fala tu com ele. A gente quer tocar a nossa vida, tu só diz para a gente o que a gente tem que fazer. Eu não quero Deus perto. Eu quero só as leis dele, as regras e tal. Mas eu não quero ele tão perto assim. Aí a gente consegue mensurar aquilo que eu pensei no início, que eu falei no início. Por que Deus foi Deus tão próximo de Moisés e não tão próximo do povo? Por escolha do povo. Por que Deus ele é tão próximo de algumas pessoas e de outras não? Por escolha minha de aproximar dele. Ele dá o primeiro passo sempre. O mundo é mal hoje por consequência de pessoas. Quando conhecemos a Deus, Ele nos restaura e inicia a nossa participação no plano dele de restauração do mundo. Assim nós experimentamos um Deus de perto.
Ou seja, ele restaura a mim, porque a gente viu que o mal ele está em mim. A inclinação a fazer o mal está em mim. A inclinação em não me preocupar com as pessoas está em mim. E não fazer nada está em mim. Moisés, ele foi o grande nome da história da libertação do povo, porque Moisés decidiu, por muito poder de convencimento de Deus, mas ele decidiu aceitar o plano. E realmente foi, gente, uma responsabilidade enorme de Moisés. Né? Eu fico pensando, falar diante de todo o povo, representar Deus para todo o povo, mas ele aceitou, gente. E não só Moisés é o cara nessa história, mas eu queria chamar a atenção para as duas parteiras do início lá, vocês lembram? Sifrá e Puá. Duas mulheres que tiveram seus nomes escritos aqui, né? Faraó não teve, elas tiveram. Mas foram duas mulheres, gente, que não tiveram nenhum conforto, não tiveram nenhum grande nome na época. Elas foram reconhecidas por Deus depois, mas elas não viram isso. Elas se preocuparam unicamente em fazer a vontade de Deus. Fazer o bem. Senso de justiça. Sede de justiça. Duas mulheres. Duas pessoas simples que Deus usou. Deus tem o nome delas escrito. Às vezes a gente não vai ter reconhecimento. Às vezes a gente vai fazer o bem e ninguém vai ver. Tanto que Jesus fala sobre isso, né? Ajuda com a mão e esconde da outra. Deus, tá vendo? É interessante, gente, a gente pensar assim que a gente faz parte, a gente pode fazer parte de um plano que Deus está anotando. Deus fala para Moisés depois para ele anotar isso, né? E por isso que a gente tem a Bíblia. Deus usa pessoas para fazerem a diferença. O mundo só não está pior hoje porque Deus intervém. Deus tem intervido. Por mais que a gente não veja atitudes mirabolantes, milagrosas, anjo descendo e subindo, e aquele negócio todo, gente, Deus está intervindo. Deus está olhando as nossas ações, Deus está notando, hoje ele fez isso, coisa boa. O mundo não está pior por causa da graça de Deus. Porque pessoas aceitam fazer a vontade dele. Pessoas aceitam fazer a diferença, pessoas aceitam fazer o bem, pessoas aceitam lutar contra o mal no mundo. Eu vejo que essa palavra, gente, de Deus para mim hoje, para a gente, ela nos chama ao envolvimento. Eu não consigo olhar para esse texto, para essa história toda, e não ter um chamado de Deus para mim. Não consigo ver essa história sem imaginar Deus me chamando para perto. Não tem como. Tiago, vem, te envolve. Te envolve com a minha história no mundo. Faz parte da minha história também. E talvez, gente, se alguém tivesse se importado como Sifrá e Puá, como Miriam, como tantas pessoas que não tem nem o nome escrito aqui, como tantas pessoas que decidiram optar pela fé no Deus verdadeiro e em fazer diferença no mundo, talvez aquele jovem de Suzano teria tido um final diferente. Se alguém tivesse se importado com ele nesse ponto, extraído o que tinha no coração dele, e, cara, vamos lá, me fala o que você está pensando. Parece um cara tão odioso e tal. Não, nada, não, insiste. Deus insistiu em se aproximar da gente. Talvez teria sido diferente a história. A gente não tem como fazer mais nada lá. Mas aqui, gente, quanto mal a gente pode evitar hoje, durante essa semana, durante esse ano, de pessoas próximas da gente, que a gente vai poder participar do plano de Deus, conseguindo evitar mortes no mundo. E não só morte física, não estou falando só de morte física aqui não, mas de morte eterna. O negócio é bem mais complicado. Pessoas passarem a vida aqui sem Deus é uma coisa, e a vida eterna, gente. Nós podemos participar disso. Nós podemos fazer parte de um povo que opta em fazer diferença no mundo. Eu queria convidar vocês a ficar de pé.